Aqui é o Lucas da Minertech. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos a respeito da mineração de criptomoedas. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. No último final de semana, a convite do Gilmar, do canal Tábula, nós participamos de uma entrevista, onde nós reunimos ali a questão da mineração, reunimos também o Marcelo, que é um engenheiro de energia solar, que ele veio com essa questão da energia, de uma fonte limpa, renovável, tudo mais. E também tivemos a presença do Juba, que junto com o Gilmar ajudou ali a conduzir essa entrevista. E aí o que eu vou fazer? Essa entrevista ela teve em torno de 2 horas. Então eu vou soltando pequenos cortes para a gente poder ir consumindo esse conteúdo aí aos poucos. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de algumas questões, como ali o início da Minertech, um pouquinho da nossa história, da nossa empresa. Nós vamos falar também a respeito de o que são criptomoedas, quais criptomoedas são mineráveis, quais não são. A respeito um pouquinho também de placas de vídeo, será que compensa? Será que as pessoas ainda fazem investimento nesse tipo de mineração? Será que dá para minerar usando a placa de vídeo minerar o Bitcoin? Então o vídeo de hoje vai ser esse bate-papo falando a respeito dessas questões. Eu acho que é muito interessante para agregar conhecimento para vocês que nos seguem, conhecer um pouquinho mais da nossa história também. E aí segue o vídeo para vocês. Bom vídeo aí, galera. A gente tem também o privilégio de receber o Lucas. Eu gostaria que ele se apresentasse. Por favor, Lucas, fica à vontade. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Já trabalho com criptomoedas já tem um tempo. Primeiro eu iniciei nesse mundo de criptomoedas como minerador, né? E depois eu comecei a trabalhar com manutenção. Hoje a gente tem empresa aqui que trabalha com manutenção de máquinas, dessas ASICs de mineração, né? A gente também presta consultoria para quem está chegando nesse momento aí, no mundo da mineração. E nós também fazemos a venda das máquinas, né? Facilitamos essa venda. Eu iniciei lá como minerador há cerca de uns 3 a 4 anos atrás, sem ter nenhuma orientação. Acabei fazendo muita besteira, né? Tentativa e erro. Já cheguei a tacar fogo numa casa que tinha uma farm, já levei prejuízo por comprar máquinas que eram horríveis, né? E eu não sabia, então fiz um investimento alto, acabei levando prejuízo. E daí que surgiu o meu público hoje, né? Através de todos esses prejuízos, toda essa experiência que eu fui passando, a gente abriu uma assistência, não tinha assistência aqui no Brasil, busquei conhecimento fora, viajei, estudei bastante, me formei para poder atender esse público. E aí a gente começou a receber máquinas de todo o Brasil, né, para fazer manutenção. E as pessoas estavam praticamente no mesmo barco que eu, quando iniciei, não tinham muito conhecimento. E aí a gente ajudava, né, ia dando dicas pro pessoal, como fazer, seguindo o caminho certinho. E daí foi surgindo a nossa empresa. E criei o canal no YouTube agora recentemente para a gente passar esse conhecimento à frente também. Aí surgiu a consultoria, a venda de máquinas. E estamos aí hoje no YouTube também com serviço de manutenção, consultoria, tudo isso aí junto para poder incentivar o pessoal e ajudar. Muito bacana. Eu convidei o Lucas porque é uma autoridade no assunto. E ele é uma pessoa bastante ocupada também, assim como o Marcelo. E ele tem alguns compromissos com os clientes dele. Então a gente vai iniciar nossa entrevista e vamos fazer um bate-bola aqui para ver como que é a melhor forma da gente entrar nesse mercado de criptomoedas. E eu queria, Lucas, que você explicasse para a gente o que é criptomoeda, por que existem tantas criptomoedas, como que funciona esse mercado de blockchain. Então, a criptomoeda, basicamente, elas são moedas digitais, né? Elas usam uma tecnologia para poder validar as transações e não são centralizadas, não tem uma autoridade ali, um governo, alguma coisa por trás dessas moedas. E o que a gente trabalha, que é o ramo da mineração, ele é feito através de máquinas que basicamente elas validam o processo, né? As transações lá, todo esse processo, como não tem uma autoridade certificadora ali por trás. Então essas máquinas elas validam e registram as transações. Seria basicamente isso. Então, a mineração seria praticamente o aluguel do poder computacional para validar
as transações feitas nesse mercado. Seria isso então, né? Exatamente isso. E como existem muitas criptomoedas, quais delas são as principais que podem ser mineradas? Então, hoje, a principal moeda mais estável, né, mais rentável, não necessariamente mais rentável, né, mas a mais estável, que vai dar mais segurança para a gente minerar, é o Bitcoin. Existem algumas outras também, como o Litecoin, Dogecoin, algumas outras aí nessa lista. Mas a que tem mais volume de transações, a que é mais estável, mais confiável, com certeza é o Bitcoin. Juba, fica à vontade. Você é uma pessoa muito inteligente, o espaço aqui é seu. Você pode perguntar o que você quiser aí pro convidado. Ô Lucas, bom dia, Bom boa dia. tarde, né? É, a gente vê muito no mercado falando, tem uma resistência muito grande com criptomoedas, né? Se é legal, se é ilegal, existe muita pirâmides, né? Apesar do nosso público aqui hoje ser um público específico, né? Mas talvez outras pessoas podem vir assistir a live, né? Gostaria de perguntar a você, é legal minerar dentro na área do Bitcoin ou outras moedas? Isso tem uma legislação que rege isso? Esse negócio que o Juba perguntou é interessante, porque a gente vê lá na China eles proibindo a mineração. E aí, Lucas, isso é legal mesmo? Então, aqui no Brasil não existe uma legislação a respeito disso. Então se torna legal a questão da mineração de criptomoedas. O que acontece é, como até ele falou, né? Muitas pessoas elas se usam dessas criptomoedas, Bitcoin, entre outras, para poder fazer coisas ilegais, como pirâmides, às vezes sonegação, golpes, né, na internet. Aquele famoso golpe lá, o pessoal fala, vou fazer um investimento em criptomoeda, deposita X na minha conta, que nós vamos depositar tanto de volta. Então as pessoas acabam ficando com medo nessa questão por conta disso, porque as pessoas usam esse Bitcoin e outras criptomoedas como uma coisa desconhecida, né? Pouca gente conhece. Elas usam essa falta de conhecimento do público para poder disseminar essa questão dos golpes. Mas assim, resumidamente, transacionar o Bitcoin, minerar o Bitcoin, qualquer tipo de transação nesse sentido é totalmente legal. E tanto é legal que a própria Receita Federal tem o campo para declarar no imposto de renda. Então, não há nenhuma ilegalidade em minerar a criptomoeda. Outra questão, Lucas, que eu estava refletindo, na época que eu minerava com placa de vídeo. E tinha muita gente que fazia isso. Aí juntava 10, 15, 20 placas. E aí tinham as moedas. Na época era o Ethereum Classic, parece. Tinha outras, Ravencoin. Hoje ainda minera por placa de vídeo ou o poder computacional dela já ficou obsoleto? Então, a questão da placa de vídeo para mineração do Bitcoin em si não existe mais, porque já ficou obsoleto. Porém, ainda existem muitas pessoas que fazem uso da placa de vídeo para mineração, só que não é mais tão rentável como era antigamente, né? Até mesmo depois da atualização do próprio Ethereum, que era a moeda que era mais minerada por placas de vídeo, acabou não sendo tão rentável. Então, assim, eu posso dizer seguramente que 60% dos clientes que eu tenho aqui, que eu presto consultoria, que a gente está iniciando essas pessoas no ramo da mineração, são pessoas que já mineravam com placa de vídeo e hoje elas estão passando para uma mineração mais profissional, né? Que são coisas ASICs de mineração. Então, eles nos procuram tal, e até porque o lucro, né, que está tendo em vista do investimento que você precisa fazer em placas de vídeo é muito pouco. Então, o pessoal tá bem devagar nesse quesito. Certo. Ô, Lucas, então mudou a tecnologia, né? Saiu da placa de vídeo e passou para essa máquina chamada ASICS, né? Que é do software de mineração e as máquinas, né? Dentro desse contexto, dessa migração, qual que é o gargalo e a dificuldade da implantação dessa máquina, né? O valor aquisitivo dela, o que mais pesa para ela ser lucrativa, para a gente fazer aquisição e ter uma lucratividade? Então, o ponto principal na questão dessas máquinas é o consumo de energia. Elas consomem muita energia.
Então, é uma máquina também que é uma máquina de algoritmo único. Então, ela não consegue fazer nada a não ser minerar o Bitcoin. Então, por exemplo, a placa de vídeo, a gente pode, o cara desistiu da mineração, ele pode simplesmente anunciar ela, vender, né? E aí ele vai reaver parte do investimento dele. Com a ciclo de mineração já é diferente. Tá até na tela aí uma dela que a gente vende aqui, essa M30. Ela é uma máquina profissional que foi feita apenas para poder fazer a mineração. Então ela não tem outra serventia. No caso, a mineração ainda vai perdurar por longos e longos anos. Mas se amanhã encerrasse a mineração, essa máquina não teria mais utilidade para nada. Então esses quesitos são coisas que às vezes as pessoas colocam na balança, né? E tende um pouquinho para o ponto negativo. Então a ZIC é praticamente um supercomputador para minerar Bitcoin. É isso mesmo, Lucas? Exatamente. Porque eu lembro Isso aí, que... ela é um computador, né, que ela tem um algoritmo único, ela é feita, projetada somente para resolver aqueles cálculos, né, que envolvem a mineração, e aí ela trabalha em cima disso 24 horas por dia, 7 dias por semana.